No vídeo dessa semana a gente vai discutir um tópico que eu já queria falar há muito tempo aqui com vocês, que é sobre a Altcoin Season. Será que a gente realmente vai ter uma Altcoin Season nesse ciclo de 2025? Ou então esse é um termo do passado, é algo para os livros de história e você deveria se desiludir porque a gente não vai ter Altcoin Season. Então essa vai ser a discussão do vídeo de hoje, mas antes disso, claro, como sempre, a gente vai fazer uma análise do mercado, do Bitcoin e aí sim entrar nesse debate, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto aí, primeira grande notícia que rolou essa semana que eu quero discutir com vocês é que a Justiça dos Estados Unidos tornou totalmente legal o tarifaço do Donald Trump, certo? Então no vídeo da semana passada a gente tinha falado que ele lançou uma tarifa de 50% na Europa, depois ele voltou atrás e que as tarifas nem estavam mais abalando direito o mercado. Bom, agora então os Estados Unidos falou que, cara, é ilegal isso que ele tá fazendo com as tarifas, que ele não poderia ter feito nem para começo de conversa. Então, aparentemente, as tarifas não serão mais um problema, não vão mais incomodar os mercados, o que é um ponto positivo pra gente, a não ser que o Trump invente aí uma nova loucura agora que ele não pode pôr tarifa, comece a fazer outra maluquice, mas por hora isso não é mais um problema, certo? Então, primeira notícia positiva que a gente teve aí na semana. Além disso, a gente teve aqui a GameStop comprando 513 milhões de dólares em Bitcoin, tá? Então isso aqui é uma empresa de capital privado lá nos Estados Unidos que acabou de comprar mais de $500 milhão em Bitcoin, tá? Eu já tinha trazido essa notícia há muito tempo pra vocês também, que eles estavam querendo comprar Bitcoin e agora, cara, fizeram essa compra gigantesca. Então segue aí o interesse, né, de grandes empresas, cara, até empresas que estão mal das pernas geralmente, estão adotando essa estratégia de comprar uma reserva de Bitcoin e é algo que tem acontecido bastante, cada vez mais a gente vê esse interesse institucional no Bitcoin, tá? Fora isso, a gente tem o Saylor comprando novamente mais Bitcoin, tá? O Michael Saylor, dono da MicroStrategy, o cara que é o maior holder hoje de Bitcoin, né? Com mais de 62 bilhões de dólares, se você ainda não tá por dentro. Nos últimos dias, 26 e 19 de maio, somadas as compras dele, cara, ele comprou mais de 1,2 bilhões de dólares em Bitcoin, tá? Então o cara tá num lucro absurdo, o gênio dos mercados aí, basicamente a única coisa que ele fez foi comprar Bitcoin. Então, siga a estratégia do Saylor, só compra o Bitcoin e não esquenta a cabeça. Outros pontos importantes que a gente falou no vídeo da semana passada eu quero retomar rapidamente com vocês, porque eles criam o cenário perfeito para uma Altcoin Season. Esse rompimento, esse topo que a gente tá vendo agora, é o rompimento mais saudável que a gente teve ao longo de todo o ciclo, tá? Por quê? Lá em março de 2024, quem lembra, a gente teve o primeiro rompimento do topo, tal, não sei o que, bateu ali acho que $70 mil. Cara, índice de medo e ganância estava em 91, ou seja, as pessoas estavam extremamente gananciosas. No final do ano, com a eleição do Trump, aquela corrida, pô, de começo de ano vai ser animal, todo mundo tava muito animado, a ganância estava em 88, certo? Então o povo tava muito ganancioso. E agora, cara, o Bitcoin rompeu e parece que ninguém tá muito ligando. 65 ainda o índice de medo e ganância. Então tá tranquilo, as pessoas não estão extremamente gananciosas, o que é perfeito pra gente ter a próxima corrida, certo? Então esse foi o indicador que eu mostrei pra vocês. Outro indicador é a alavancagem no mercado, quanto de dinheiro emprestado as pessoas estão pegando para apostar nos mercados. Sempre que a gente tem altos níveis de alavancagem, isso é péssimo, tá? E esse gráfico colorido aqui, ele nos mostra que a alavancagem tá lá embaixo, ó. Então as pessoas estão pagando 7% ao ano para se alavancar no Bitcoin. Nas altcoins aí tem algumas que estão até te pagando para você se alavancar. Então realmente tá num momento muito tranquilo, diferente também do que a gente viu lá no final do ano. Então ó como estavam altos os níveis de alavancagem. Galera pagando 100% ao ano em alguns momentos para se alavancar em Bitcoin. Então tinha muito leverage, muita alavancagem, isso é terrível, não é um rompimento saudável. Em março esse gráfico não tá mostrando, mas a gente tinha o mesmo padrão, muita alavancagem em março, muita alavancagem no rompimento no fim do ano. Dessa vez, cara, tá rompendo saudável, tá passando despercebido pra vocês, porque se eu mostrar até o último indicador aqui, que é as buscas no Google pelo Bitcoin, se olhar em outras redes sociais, também vai estar o mesmo padrão, que é o quê? Cara, as buscas estão lá embaixo, a gente rompeu o máximo e o investidor de varejo, ele nem percebeu, a galera ainda nem se tocou que o Bitcoin tá fazendo novas máximas históricas, certo? Quem tá comprando agora são os institucionais, são essas grandes empresas que eu tô falando pra vocês, e a gente ainda não tá no momento da frenesi. A gente ainda vai chegar lá, mas ainda não está. Esses indicadores me mostram que a gente deve correr mais, tá? Então, novamente aqui, ó, novembro, dezembro de 2024, o interesse estava em alta, todo mundo curioso, pô, Trump entrou, Bitcoin, como é que é? Quer entrar. Março a mesma coisa, cara, agora tá lá embaixo, tá? Os últimos topos de ciclo, 2021 também, interesse nas altas, 2017 nas altas, porque quando tá no topo do topo do topo, todo mundo quer saber, todo mundo quer comprar, e é o seu indicador para pular fora, certo? Então, além disso, a gente tem o quê? Foi conversado também na semana passada, o Fed
novamente colocando dinheiro na economia, então injetando liquidez. Eles finalmente finalizaram a sua política do aperto quantitativo com um QE distorcido, um QE disfarçado que eles estão fazendo, porque eles não anunciaram isso na última reunião deles, mas eles compraram disfarçadamente 43 bilhões de dólares em títulos de dívida do governo americano. Então isso aqui é uma injeção de dinheiro do Fed na economia, de 43 bi, que a gente conversou e mostrou pra vocês no vídeo da semana passada essas compras. Então aqui, ó, 20 bi nessa, 15 bi nessa, 8 bi nessa outra, somando 43. E o que o Fed tinha falado que ia fazer era tirar 40 bilhões da economia. Eles compraram 43, então net positive, né, positivo aí, 3 bilhões de dólares que eles estão injetando. Não é muito, mas é o fim do aperto quantitativo, cara. Isso aqui a gente tava esperando há muito tempo nos mercados. O QT, ele começou lá em 2022. Desde 2022 o Fed tá, drenando, tirando, enxugando a liquidez dos mercados. E agora a gente tem o Fed finalmente, cara, toma aí, quer dinheiro? Então dinheiro vocês vão ter. Tá injetando liquidez, a liquidez segue em alta, segue em ascensão, máximas históricas, e isso é o que a gente precisa para o Bitcoin correr, é o que a gente precisa para essa corrida continuar. O Bitcoin, ele é uma mera função de liquidez. Quanto mais os caras imprimem dinheiro, mais esse dinheiro fiat aí, o dólar, o real, mais se desvaloriza, mais a gente vê inflação, mais o Bitcoin se valoriza. Ele foi feito para este cenário, certo? Então a liquidez global segue em ascensão. Isso é ótimo para o Bitcoin. Estamos vendo uma pequena correção nesse momento, a gente bateu as máximas ali em 112, tá dando uma corrigida, ele tá testando exatamente aqui, ó, o último topo como suporte aqui no 106 mil. Então pra mim, aqui já seria uma boa compra, tá? Se você tá pensando no longo prazo. Podemos cair um pouco mais? Podemos, talvez aqui no 104 até os 102 mil. É onde eu vejo o Bitcoin vindo. Eu não acho que ele vai cair muito mais do que isso, muito mais do que 10%, talvez. Retestar os 100 mil, não acho que vai cair mais do que isso, tá? E caso a gente realmente, notícia bombástica, grande correção, a gente vem aqui até os 95, até perto dos 90, aqui é onde eu encheria o bolso, sem medo de ser feliz, certo? Mas eu tô muito positivo, uma expectativa muito grande, eu acho que o próximo movimento é pra cima, tá? É o que a liquidez nos indica, é o que vários indicadores nos indicam, a gente não tem, cara, alavancagem, como eu falei, liquidez tá bem, então o cenário tá muito legal para o Bitcoin e também, pela primeira vez em muito tempo, eu acredito que o cenário está interessante para algumas altcoins selecionadas, tá? Então vamos falar aqui da tão esperada Altcoin Season. O que seria a Altcoin Season? Vamos definir ela aqui juntos. Basicamente é o momento onde as altcoins começam a performar melhor do que o Bitcoin. Onde até agora, nesse ciclo, a gente pode ter visto aí por 1-2 meses uma ou outra altcoin, mas a gente não teve Altcoin Season. Foi a corrida do Bitcoin, algumas altcoins vieram, o Ethereum, por exemplo, não veio para a corrida, a gente teve várias que não vieram, então não teve esse momento explosivo de Altcoin Season, mas agora a gente tem alguns indicadores que mostram que a gente pode ter. O primeiro é o gráfico do Ethereum com o Bitcoin, que acabou de ter um rompimento aqui de uma reversão de tendência que vinha desde 2024, ele rompeu aqui pela primeira vez e está dando sinais de força. Então o Ethereum está se mostrando finalmente com alguns sinais de força em relação ao Bitcoin, mostrando que provavelmente até o fim do ano ele deve performar um pouco melhor do que o Bitcoin, certo? Por que isso está acontecendo agora com o Ethereum? Algumas notícias que a gente já trouxe nos últimos vídeos para vocês. O Vitalik propôs a mudança da rede do Ethereum de EVM para RISC-V de forma simples, sem querer entrar muito em detalhes técnicos. É uma atualização importantíssima que a rede do Ethereum precisa há muitos anos para deixar ela mais rápida, para deixar ela mais escalável. Então eles estão olhando para melhorar a rede, tá? E foi algo que os investidores gostaram muito. E eles fizeram recentemente uma outra atualização chamada Petra, que também trouxe várias melhorias, vários grandes benefícios para o Ethereum. E desde então ele tá nessa corrida, tá? Eu gosto muito do Ethereum, pra mim, cara, falou em criptomoeda sem ser o Bitcoin, o Ethereum é a primeira que eu penso, certo? O MACD também, se falar, teve uma reversão aqui, então, cara, o gráfico tá mostrando que o Ethereum pode ter força daqui pra frente, tá? Se a gente olhar o gráfico da dominância do Bitcoin, esse aqui é outro importante de acompanhar, que ele mostra o quanto que o Bitcoin representa do mercado. Me parece que essa dominância, né, o crescimento do Bitcoin em relação às altcoins pode ter batido um topo, e agora ela vai começar a cair, e a gente vai ver a performance de algumas altcoins, tá? Indicadores técnicos já estão nos mostrando isso, ó. Essa aqui é a dominância do Bitcoin, ela vem seguindo em ascensão há muito tempo, tá batendo regiões aqui, ó, próximo do que foi o topo em 2021. E em 2021 vocês podem ver que depois que ele chegou nessa região aqui, cara, entre os 70% e os 65%, a dominância teve uma grande queda, caiu muito, né, o quanto o Bitcoin representava de todo o mercado de altcoins. E foi justamente aqui nesse período que a gente viu a Altcoin Season. E vocês podem ver que é um período curto, tá? É um espaço curto de tempo, se a gente tiver Altcoin Season, que ela vai acontecer, tá? Então eu acredito que sim, a gente possa ver essa reversão agora. Temos uma divergência bullish do RSI com o gráfico da dominância, que é mais um sinal forte de reversão. Temos um cruzamento
no MACD também indicando essa forte reversão. Cara, o Bitcoin ele já tá muito esticado. Muita gente que entrar no mercado agora vai olhar pro Bitcoin acima dos 100 mil dólares e falar, perdi o bonde, onde será que eu posso conseguir melhores retornos? E vai pro mercado das altcoins. Eu acredito que esse movimento ele vai vir sim, tá? E por último, a gente tem esse gráfico aqui, que é o gráfico do Others, que ele mostra o quê? A capitalização de mercado, o tamanho do mercado de altcoins, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, certo? Excluindo as top 10 criptomoedas, né? Do 10 para baixo é esse gráfico aqui. O que a gente tem? Um padrão muito parecido também com o que aconteceu lá no último ciclo de 2017 e também em 2021. Esse gráfico fazendo um double bottom aqui, né? Um fundo duplo, para daí ter essa última corrida, essa última estirada no fim do ano, tá? Então, aconteceu em 2017, aconteceu em 2021, pode estar acontecendo agora em 2025 pra gente ver essa corrida nas altcoins, tá? Então sim, nesse vídeo de hoje eu tô batendo o martelo aqui, eu acho que a gente vai ter um momento das altcoins, mas vai ter altcoin season? Toda altcoin vai subir? Definitivamente não, tá? Eu acredito que não vão ser todas as altcoins. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura completamente diferente no mercado de altcoins do que foi nos 2 últimos ciclos. Quem viveu isso aqui, viveu, cara. Coisa pros livros de história, 2017, 2021 foi maravilhoso. Tudo que você comprava subia, qualquer altcoin entregou ótimos retornos. Dessa vez não vai ser assim, tá? Por quê? Alguns pontos importantíssimos que a gente tem diferentes estruturalmente no mercado. Questão macroeconômica. Em 2017, o juros estava em 0,75%. O bull market ele veio após um longo período de QE. O que é o QE? Aquilo que a gente estava falando do Fed voltar a injetar dinheiro na economia, certo? Então, esse cenário a gente não tem hoje. Em 2021, cara, era brincadeira, assim. Os caras estavam distribuindo dinheiro, juros estava zero. Pode pegar dinheiro emprestado, eu não vou te cobrar. QE nas alturas, mais de 5 trilhões que eles imprimiram e distribuíram por causa da pandemia lá. Foi a festa do caqui. Dessa vez, em 2024, 2025, a gente tem um cenário diferente, né? A inflação estava em alta, agora já está controlada. Os juros estão aí na casa dos 4,5% e o QT do Fed só acabou nesse mês. Então, um cenário completamente diferente. Eles estão com uma política monetária muito mais restrita, o que faz com que não seja tão fácil o acesso a dinheiro. As pessoas não querem tão pro risco investir em qualquer altcoin. Tá? Então esse é um primeiro ponto muito diferente. O número de tokens. Em 2017, cara, tava surgindo o mercado de altcoins. Os primeiros tokens começaram a surgir. Tinha uns 400 tokens por aí. Qualquer coisa que você comprava, dava bom, certo? 2021, 270 mil tokens. Já era muito mais token, mas como eu falei pra vocês, o cenário macro, cara, era tipo, toma dinheiro, faz o que você quiser. O dinheiro tava fácil. E aí também, qualquer coisa que você comprava, dava certo. Em 2024, 2025, a gente tem um cenário totalmente diferente. Hoje já são mais de 40 milhões de altcoins. Um monte de projeto viu que, cara, ele pode falar, eu faço isso, eu faço aquilo, faço qualquer coisa, lança um token que não serve pra nada, e as pessoas compram, e o capital tá cada vez mais diluído nessas altcoins. Então você precisa ser muito seletivo hoje para dentro dessas 40 milhões de moedas, escolher a moeda certa que vai te entregar bons retornos, certo? Então, não vai ser que nem das últimas vezes, vão ter altcoins que vão subir? Vão. Não são todas, você tem que saber quais projetos escolher. E unlocks também, em 2025 a gente vai ter mais um monte de unlock, que é liberação de token, que isso daqui traz pressão de venda, e é algo que não era um grande problema também nos últimos ciclos, certo? Então como que eu posso fazer para escolher os tokens certos? Para jogar essa altcoin season de 2025 vai ser totalmente diferente. A gente acabou de subir uma série, tá? Esse vídeo aqui subiu hoje, no dia que eu gravo, dia 29 aqui no canal do MB, explicando como analisar projetos de criptomoedas. Então neste vídeo aqui, vídeo curto de 12 minutos, vou pedir para a produção deixar linkado aqui em cima e na descrição, você tem uma aula sobre como fazer análise fundamentalista de um projeto cripto. Cara, é o mínimo que você tem que olhar antes de colocar dinheiro no altcoin para você ver se você não está investindo em porcaria, certo? No último vídeo dessa série que a gente postou, foi uma introdução ao mercado de altcoins. Se você ainda nunca ouviu falar de cripto e tal, tá meio perdido, assista a primeira aula, assista essa, definitivamente aula importantíssima de análise fundamentalista. A gente usou como exemplo aqui o projeto da Ondo, certo? E hoje também eu estou gravando um que vai subir provavelmente na semana que vem, que é a análise de tokenomics. Então, como você avaliar a economia de um token, porque muitas vezes o projeto é um projeto legal, um projeto bacana, mas a economia do seu token não faz sentido. Então, isso daí também é muito importante que vocês estudem para vocês conseguirem fazer dinheiro nessa altcoin season de 2025, que não vai ser uma altcoin season, eu acho que isso é um termo do passado, mas sim, vão ter alguns projetos que vão performar
e muito bem. Você só tem que saber escolher direito quais são. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês tenham pegado algum valor aqui nesse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber mais vídeos como esse. Nas próximas semanas eu vou estar trazendo muito mais conteúdo sobre altcoins, algumas moedas que eu estou de olho. E se você ainda não tem a sua conta no mercado Bitcoin, o link vai estar aqui na descrição para você negociar uma variedade de mais de 300 diferentes criptoativos na maior plataforma de investimentos digitais de toda a América Latina, certo? Então, dito isso, fico por aqui, grande abraço, até a próxima e valeu!